no período de enchimento, ele foi um reservatório que teve um grande período de enchimento, até porque houve uma liberação de água pela dufa existente, e isso demorou mais o nosso enchimento para não deixar o rio sem período de água, no período de enchimento. Então, como a dufa trabalhava no período de enchimento do reservatório, a gente não cessou o fluxo de água no rio. Então, eu não tenho essa parte na minha ata. Essa parte provavelmente foi alguma... Porque eu enviei a ata por e-mail a todos e todos fizeram alterações. Aqui foi, eu citei até na outra ata que eu encaminhei para você, a gente excluiu. A letra sul informou que tais fatos ocorreram por conta do enchimento do reservatório aliado à período-estiagem. Aí foi solicitada a remoção desse trecho, tanto que na última que você enviou já não tinha mais essa frase. Tá, eu vou retirar então. Vilmar lembrou ainda que, inclusive, uma ação do Ministério Público foi movida contra o empreendimento. Em resposta, Alessandro argumentou que houve uma falta de comunicação para com a Câmara Técnica especializada em PCHs sobre o caso e destacou ainda que alguns problemas ambientais acontecem de forma involuntária, sem haver a possibilidade de se preparar para evitar tais ocorridos. Como solução, sugeriu o aumento do número de reuniões realizadas pela Câmara em dadas cidades estratégicas, proposta a qual os demais representantes se colocaram a favor. Maurício Coelho Mafra afirmou que tais ações seriam de extrema importância e poderiam melhorar a imagem das centrais, com relação à população futuramente, gerando um impacto positivo. André Leandro Richter se manifestou salientando que existem impactos positivos e negativos gerados pelas PCHs. Como exemplo, citou o problema que enfrentam na PCH Barra do Rio Chapéu, devido ao grande número de capivaras que se manifestam na região, e a quantidade de material carregado para dentro do rio, tais como galhos e animais mortos, que podem gerar novos casos de entupimento. Problema este que acontece de forma imprevisível. Silvio evidenciou que contratempos como estes podem acontecer sim de forma involuntária. No entanto, cabe a cada central a capacidade de planejamento e reação imediata para amenizar, se não impedir, possíveis complicações como as citadas por André. Questionou também acerca da localização do tubo da vazão sanitária da PCH Barra do Rio Chapéu, no qual notou sua elevada altura após a análise de uma foto demonstrada pela apresentação via PowerPoint. Prontamente, André explicou que a altura do tubo encontra-se de acordo com o projeto de instalação da central, ressaltando que caso o tubo de vazão fosse construído mais abaixo, poderia ocorrer a obstrução de sua entrada, devido à grande quantidade de sedimentos presentes no rio. Comentou também acerca da verba que as prefeituras locais recebem por conta do cálculo de movimentação financeira relativa ao índice do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, devido ao funcionamento das PCHs na região. Silvio indagou se algum percentual deste lucro, gerado graças às centrais sobre o ICMS, era destinado para uso de obras relacionadas à área ambiental. André afirmou que não havia retorno, inclusive lançou a ideia de realizar um projeto de lei para que parte desta verba pudesse retornar às suas origens. Silvio apoiou a proposta e ressaltou ainda que tal lucro poderia ser utilizado também em outros problemas ambientais não relacionados diretamente aos PCHs. Dando continuidade à reunião... Só um minutinho. Sim. Só troca a palavra por recurso. O retorno, tá? E depois eu pedi a Larissa que ela fizesse um pequeno estudo para ver se ela encontra no Brasil situações semelhantes a PCHs e retorno ICMS. Na outra reunião também, depois então vai ser colocado na pauta, na apresentação, alguma coisa para a gente discutir e ver que encaminhamento eu vou pedir a colaboração de vocês, a gente pode dar, porque desde que o André colocou, para mim pode ser uma saída muito boa, né? Os caminhos aí que a gente tem para... Só que tem que fazer uma correção aí, a gente vai fazer uma correção que tem que ser o ICMS não sobre a geração do PCH, mas sobre a distribuição de energia. Comercialização. Porque a geração não tem... A geração não tem ICMS.
sobre a distribuição de energia. Daí também da forma como Tá. escreveu Que ali. seria através das concessionárias, né? E aí, tipo assim, Seria pega a só- Celesc, a Celesc paga ICMS. Certo. A Tractebel vendendo energia para a Celesc não paga. É Entendeu? o gerador. O gerador não é a geração de ICMS feito pelas PCHs, e sim pela distribuição de energia. Ok. Aí seria o mais correto. Então, me parece aí um caminho bastante interessante, né, para a Câmara dar seguimento, né, e para as questões ambientais da região, né, que tenha um retorno financeiro também às questões ambientais. Uma parte que fala sobre 1% de proferido, né? Esse valor, tem uma fala da ferida aqui. Pode colocar um pouquinho à frente, que a Larissa vai falar um pouquinho. Ela só coletou algumas experiências do Brasil que eu pedi a ela para ver se ela achava alguma coisa e ela vai colocar para a gente, tá? Aí só tem que corrigir isso ali, tá? Já coloquei. Sobre o PCH não tem ICMS. Não, Aonde distribuição. sobre o PCH não tem geração de ICMS. Senão vai ficar incorreto. Né? Senão quem lê isso no futuro vai achar que o cara Tá. sugeriu errado. Dando continuidade à reunião, André apresentou um relatório sobre o índice de qualidade da água do Rio Braço do Norte, medidos a montante no barramento e a jusante nas CGH Teodoro Bernardo Schlickmann, documento este exigido pela Fátima. Afirmou ainda que os resultados demonstraram uma melhoria na qualidade da água do rio em cerca de 8%, devido à presença deste empreendimento. José Calegaro interrompeu a reunião por um instante para se despedir dos demais representantes, justificando a saída antecipada devido a problemas de saúde. Pelo final da apresentação, Silvio abriu um espaço de tempo para a retirada de dúvidas e sugestões. Alessandro lançou a ideia de realizar a divulgação de dados como relatório sobre o índice de qualidade das águas e afins na fanpage do GAP, localizada no Facebook, assim como no site do grupo para disseminar de maneira mais rápida e eficaz informações acerca das centrais. Ideia esta aprovada por todos. Silvio questionou ainda sobre o fim dado ao recurso de R$ 25 mil recebido pela Câmara Técnica de Nascentes, assunto discutido na última Assembleia Geral Ordinária. Guilherme Jungshert respondeu que 2 nascentes foram recuperadas com tal verba, localizadas em Santa Rosa de Lima e Rio Fortuna, onde houve o cercamento dessas, assim como o plantio de árvores. Dados como o orçamento de cada recuperação realizada e a empresa responsável contratada foram indagados por Silvio, os quais Guilherme não pôde responder devido à falta de informações. Silvio lembrou também sobre o caso da mortandade de peixes presentes no Rio Braço do Norte, em época de estiagem, nos empreendimentos, e perguntou quais medidas poderiam ser tomadas para solucionar tais problemas. André informou que não há registros de mortandade de peixes em função das PCHs, explicando que tal caso ocorreu devido ao baixo nível do rio e questões ligadas à baixa oxigenação da água pelo excesso da poluição que o mesmo sofre. Pediu ainda para que fatos como este fossem registrados e levados à investigação para comprovar sua veracidade. Arnaldo comentou que um estudo sobre a ictiofauna da região deveria ser realizado para descobrir se existe a necessidade da tomada de medidas para evitar a mortandade, citando como exemplo a instalação da escada de peixes. Larissa, eu queria colocar ali, Arnaldo comentou, eu queria incluir, que a Fátima exigiu da Eletrosul um estudo sobre a ictiofauna, não da região, que a região é muito grande para a gente fazer um estudo todo o complexo lagunar. Então, Arnaldo comentou que a Fátima exigiu da Eletrosul que um estudo sobre a ictiofauna deveria ser feito. Tá? Aí a parte ponto, poderia ser Não, mas ictiofauna, ponto. na área da PCH. Na área dela, Isso, coloca a região, a gente entra numa amplitude muito grande. Vem até aqui em Tubarão. Isso. Deixa eu ver. Aí que tirar também a parte, deveria ser realizado para descobrir se existe a necessidade de tomada de medidas para evitar a mortandade. Novamente parece que a gente aceitou a informação da mortandade. Não é fato.
Então poderia tirar... Da região é sobre em torno da PCH. Essa mortandade de peixes, tá? Aham. Ela foi constatada por várias instituições, imprensa e etc. Né? Só para dezembro de 2012. Ela pode né? estar associada É ao a partir- saneamento de suínos, num período de estiagem, Pode. não a PCH. Então Não parece necessariamente é a PCH que parece que a gente Exatamente, mas é uma das questões que vocês irão responder com os estudos de vocês, Perfeito. ok? E que nós temos aqui trabalhado a favor disso, né? Para que tenhamos estudos que nos deem suporte a essas questões, tá? Perfeito, professor. Porque em nenhum momento, assim, eu estou colocando que foi a PCHX, o Y, Não, não. tá certo, é que Tá? entrou na... Mas que há denúncias e que apareceu peixe morto, isso é fato, tá? Certo. Isso é fato. Só tem que ver a forma como está colocado na ata, se tem colocar que uma corrigir, coisa que está sendo né? falado. Ninguém está discordando do que está se falando, só tem que ver a forma como está É. escrito. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Isso, eu pediria que colocasse que após da... Arnaldo comentou que a Fátima exigiu um estudo sobre a ictiofauna, ponto. Eu tiraria a parte da região, deveria ser realizado para descobrir se existe a necessidade de tomada de medidas para evitar a Tá, mortandade. queres retirar qual parte? Da região lá? Isso, da região deveria ser realizada para descobrir se existe a necessidade de tomada de medidas para evitar a mortandade. Citando como exemplo a instalação de escada de peixe. Isso Já tudo foi queres feito, retirar. As medidas já foram efetuadas. Pode tirar toda Isso essa parte, tudo. Larissa. Senhor, permite só, sobre essa questão da mortandade de peixe, eu ouvi alguma coisa. Como eu sou de Santa Rosa, eu ouvi algum fato lá assim. Mas não foi com dejeto suíno, nada. O que eu ouvi realmente foi, e aí não sei se isso é também Tá. no dia a dia que eu ouvi lá, foi com os pescadores que com explosivos andaram. Perfeito. Isso que me correu na cidade. Andaram pescando com explosivo. E aí eu não sei se Foi explosivo. não sei se isso É possível. Eles fazem É isso. possível. Quando já faz um tempo, né? Faz Então, outra coisa, só para complementar. Eu ouvi na cidade, entendeu? Não Só um minutinho. Só para complementar o que o Celso está comentando aqui, quando houve aquele entupimento para dar vazão sanitária, não houve mortandade de peixes. Não, Ninguém Não, reclamou. foi citado Não nada. houve nada. não há nenhuma fato Não. relacionada também à mortandade, tá? Não houve nada. Sim. Simplesmente houve aquele. Foi um domingo à tarde, inclusive, no meio de perto do meio-dia, que parou. Hoje de manhã cedo já estava sendo resolvido. Então não houve mortandade. Não, nada, não é citado como relacionado a isso. Eu acho que o único fato que eu ouvi, assim, eu ouvi nas rodas de conversa na cidade, foi esse fato assim, isolado mesmo, de que houve realmente pescadores com explosivos. Não, eles estão pescando, mesmo com aquela. Nós colocamos aquele fio ali, aquela boia, Aham. já evitando para que. Mas no caso, eles vão por cima lá. E aí, o peixe que não boia no momento da explosão, que eles recuperam, ele segue rio abaixo. E vai aparecer lá E na vai frente. aparecer em algum represamento. Né? Se você tem se for entre uma PCH e outra, logo, na de baixo vai aparecer. Aí alguém vai lá, tira uma foto lá na barragem com os peixes mortos. Olha aí, as PCH estão causando morte no rio. Na realidade, isso a gente não pode comprovar. Não né? pode, Porque, né? eu ouvi nas rodas de conversa, né? Isso de um Cidade, fato São mais Paulo. recente, porque Não, esse fato que foi no passado. eu não tenho dúvida quando houve os períodos de estiagem que aconteceram os barramentos, Coloca um certo? banana de Eu amido não de tenho garrafa. dúvida disso. Se Tá? acende o pavio, joga no rio, ele explode. Bum! Não E os tenho peixes dúvida com relação a isso. Detona. Isso houve. A bexiga Ah. rotatória, né? Isso. Aí eles explodem. Depois só passa catando. Aí aqueles que são feridos, né? Meia boca ali, né? Eles vão pro fundo. Moram lá em Mafra. Vai morrer 2, 3 dias depois. Isso aí é uma coisa lá no Mato Grosso do Sul, Predatória. Amazônia, tal. Aí, pessoal, é uma prática assim. Claro que não é comum, mas é uma prática que o pessoal faz. Né? Como muita gente daqui vai pescar lá, né? E leva as bananinhas de dinamite para explodir o rio. Não é certo. Né? Tá ok, então, Larissa? Essas duas linhas, então. Isso, já retirei. Tá. André ressaltou que tais estudos já foram realizados pela Unisul, através do GRUPER, a pedido da PCH Barra do Rio Chapéu, para atender exigências da Fátima, obtendo como conclusão a ausência de espécies de peixes que realizam a piracema no Rio Braço do Norte. O que Aqui está o debate, né? Já foi feito, né? O estudo não foi solicitado pela PCH. ele falou Não estudo. foi. É assim, ó. Quando foi no licenciamento, antes da Eletrosul adquirir, esse empreendimento era da Rio Túnel. Certo. E um dos itens de exigência da Fátima na época para outorgar a licença, né, a LAI,
foi fazer um estudo de Piracema do Rio. Então, assim, a Rio Túnel executou o estudo e contratou o Gruper, que era da Unisul, na época que existia, depois acho que não existe mais hoje. Aí, na época, o Gruper que executou esse estudo. Até na época era uma doutora aí, em Ictiofauna, então, que fez o estudo, entendeu? Então, esse estudo, porque a Fátima queria saber assim, tem Piracema no Rio? Então, assim, a resposta do estudo foi que não existiam mais peixes endêmicos ali, ou peixes que tinham um efeito de Piracema. Tá. O único que ela identificou, seria que faz isso, é a piaba, lambari. Mas como o lambari ele se adapta tanto em lago, como em cachoeira, lambari é meio que está em qualquer lugar. Né? Eu brinquei aqui, eu contei aqui o pessoal que dá até na copa de coqueiro. Se for Nas bromélias ela tem. Se for isso, se for porque. Tá, mas como é que ele foi para lá? Foi porque os ovinhos grudam nas penas das aves e as aves vão lá, acaba caindo lá e ele. Vão beber água. Acabam se criando lá no meio da bromélia, no meio dos carandás lá do Pantanal, tem muito assim, né? Então não foi solicitado pela Eletrosul, tá? Não, mas aí Só um detalhe, foi André. executado na época pela PCH Barra do Rio Chapéu, né, que era